Olá, meus queridos irmãos, 10 de setembro de 2021, Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, para todos vocês, todos que estão inteirados nesse nosso compromisso semanal, falando sobre o pão de cada dia. Já estamos, daqui a 10 dias, estaremos na véspera da primavera. Isso é só para marcar que o tempo passa muitíssimo rápido. Aliás, estamos quase tropeçando nas festas de final de ano. Significa dizer que o nosso tempo ele está assim voando, nosso tempo está desaparecendo ou sendo consumido de uma maneira muito rápida. É importante essa consciência nossa, não importa a linguagem que você use, mas que você tenha consciência de como as coisas estão andando de uma velocidade extraordinária. Claro que nada mudou, ou se mudou, ainda que tenha sido alguns microsegundos durante todo esse tempo, todos esses anos, o que mudou é que nossos compromissos estão avassaladores, estão cada dia mais crescentes, cada dia mais pulsantes. Temos compromissos, muitíssimos compromissos durante a nossa jornada, nossa vida, a ponto de que temos praticamente a certeza de que não daremos cabo de tudo e de que ainda quando formos chamados à eternidade, muitas coisas ficarão então por serem acertadas. Isso porque abraçamos muitos compromissos. Isso porque nós procuramos o melhor para a nossa casa, para a nossa família, para nós. Procuramos sempre estarmos de acordo com o bem-estar, de acordo com a sociedade, de acordo com muitas coisas pelas quais entendemos serem certas, importantes nesse tempo. E a respeito destas coisas importantes, desta carta de valores, isto norteia muito a nossa vida, a nossa busca e o que nós fazemos. Praticamente tudo que você faz está alicerçado à tua carta de valores, ou todos os compromissos que você assumiu e vem assumir tem a ver com as suas necessidades e também com aquilo que você acredita, com aquilo que você entende ser importante. Enfim, essa carta de valores composta durante a nossa vida e já preparada antes mesmo de nós vivermos pelos nossos familiares, é que vão agora nortear muito do que nós pensamos e muito do que vamos fazer. Chega a ser ingrato muitas vezes que nós já estamos dentro dela, vivendo ela, e depois vamos questionar lá na frente, que se fosse um pouco menos rígida ou mais firme um pouquinho, talvez tivesse mudado significativamente a nossa vida. Mas também se tudo fizessem por nós, o que restaria para nós? Então o Senhor, aprove ao Senhor que assim seja, para que nós também tenhamos agora mérito naquilo, em nossas escolhas. Nós somos seres pensantes, somos seres maravilhosos, abençoados, filhos de Deus. E essa plenitude de ser filho de Deus é que faz toda a diferença. Você não é uma mera criatura, você é um filho de Deus. Sendo filho de Deus, você tem uma capacidade de se gerenciar, de viver. Não precisa se esconder, não precisa apenas ser um sobrevivente disso tudo. Você pode ser e deve ser aquele que vai dar diretrizes à tua vida, que vai bem se conduzir, porque vai saber bem se administrar dentro de uma coisa que já não é mais o bicho para você. Ora, gente, se nós temos a vida, se Deus nos concedeu a vida, por que ela então é uma ameaça para nós? Muitos vivem como se a vida fosse uma ameaça constante. Muitos vivem como se a vida fosse um quebra-cabeça, fosse algo elaborado de uma maneira minuciosa para complicar a cabeça das pessoas, para confundir as pessoas. Quando você pensa dessa maneira, quando a tua incompreensão a respeito da vida ou das muitas coisas que te cercam, ou a grande maioria delas, quando você se sente acuado, você se sente como é que eu posso dizer, desesperançoso, amedrontado com o fato da vida e nada compreende dela, então é sinal que você precisa, mais que urgente, buscar o conhecimento de Deus. Porque aquele que é o autor e consumador da vida tem as explicações para você, para mim, para todos. E muitos, acreditem, vivem assim, sendo acuados, amedrontados, vivem como fugitivos, como andarilhos, na vida e nada compreendendo. Imagine então a cabeça de uma pessoa dessa, o coração de uma pessoa dessa,
Imagine então como é a qualidade de vida dessa pessoa que vive como um fugitivo, que vive como uma pessoa perdida no meio do seu tempo, sem um sentido para as coisas, sem uma razão para viver. Eu penso que deve ser uma coisa muito triste. E você quer saber o que é mais triste? Que pela quantidade de igrejas que existem, igrejas que anunciam a boa nova do Senhor Jesus, igrejas que explicam a palavra de Deus, igrejas que trazem você a função principal junto do Senhor, e nisso não está resolvendo. Então isso é o mais assustador. Não houvessem igrejas, então você poderia dizer, não houvessem Bíblias, não houvessem os servos do Senhor capacitados ou preparados ou alocados para que tragam a você esse conhecimento, então o mundo seria um caos, seria uma coisa terrível, porque você simplesmente teria que compreender, sabe-se lá da onde, de qualquer maneira, o que está acontecendo. Por vezes hoje vejo pessoas dizendo, eu não preciso de igreja, eu não preciso, eu tenho a minha fé própria. Então os primitivos também tinham sua fé própria, todos, desde que o homem existe, ele sempre teve fé em alguma coisa, e é isso ele pode chamar de Deus, ou ele chama de Deus, por não haver uma outra justificativa, uma outra forma de dizer. Ele pode até usar nomenclaturas diferentes, mas sempre vai entender isso como sendo Deus. Então ele tem fé, mas não quer dizer que esta fé seja correta, que esta maneira de pensar seja ideal para ele ou coisa parecida. Não estamos aqui para destituir a fé de ninguém, pelo contrário, antes incentivar para que pessoas tenham fé. Mas quando você crê no que é verdade, no que é verdadeiro, então tua vida se transforma, porque você não entra em choque. Quando você crê numa coisa que é mentira, uma hora você tem a desilusão de saber que aquilo era uma mentira. Quando você crê em coisas que são perigosas ou perniciosas, você vai pagar o preço por isso, porque uma hora ou outra você vai se dar conta de que você foi iludido, enganado, foi levado a situações de sofrimento e dor, de privações sem necessidade. O fato é que Deus está aí. Aí aonde, reverendo? Está aqui conosco, está na palavra dele, na santa palavra do Senhor, através da Bíblia, está nos muitos ensinos, está pelo seu Espírito Santo, por Cristo Jesus, enfim. Mas se você não o encontra, é talvez porque não tenha se esforçado bastante. Agora, a concepção que você tem de Deus, isso não importa tanto quanto o que de fato é verdadeiro. É bom que você creia, que você se certifique que a tua fé, aquilo que você crê, de fato é o verdadeiro, porque então você vai fazer um grande bem à sua vida. Mas o fato de você estar equivocado ou pensar coisas até as mais absurdas a respeito de Deus, concebendo Deus nas muitas ideias, as mais variadas pensamentos e ideias, não vai alterar nadíssima do que Deus seja, pode estar certo disso. Não é a tua crença que modifica ou que transforma Deus, não é a tua crença que qualifica Deus. A tua crença ou no que você crê ou que você exercita é meramente uma oportunidade que você tem de pôr em prática teu pensamento, que se você se atentar e for inteligente, você vai buscar fazer aquilo que é de melhor para você. Tá bem, meu querido irmão? Seja bem-vindo. Estamos no nosso encontro semanal pela verdade, pelo pão de cada dia. Estamos buscando agora compartilhar nossas experiências que temos tido nesse tempo. Espero que você esteja agora espero encontrá-lo bem, gozando de boa saúde, gozando de uma esperança, que você esteja lotado nisso, porque a pensar ou a contar pelo mundo, o Brasil mesmo está marcando situação terrível, onde pelas notícias não tem como acordar com alegria no coração, com felicidade, com bom ânimo ou com esperança. De fato, é muito frustrante o que está acontecendo com o nosso país e com a humanidade. Por isso, se a tua leitura for unicamente isso, tabloides, jornais, você for interpretar a humanidade pelos governos que estão acontecendo agora e pelas situações que estão ocorrendo, embora que verdadeiramente reais estão acontecendo, você vai ter assim um estímulo negativo na tua vida, ou você vai ser estimulado a, quem sabe, se desanimar de tudo,
ou se achar um fracassado ou um derrotado. Porém, aquele que conhece a verdade com Deus, nesse momento sente-se muito estimulado a ser a diferença, a mostrar agora o outro lado que as pessoas estão se recusando a viver. Nós que cremos na Santa Palavra de Deus, que temos esse discernimento no Senhor, claro que nos entristecemos, mas não estamos nesse momento extremamente abalados a ponto de comprometer nossa saúde, nosso bem-estar, a nossa condição de bom ânimo, porque nosso entender vem do Senhor. O Senhor é o nosso foco, é a nossa âncora, é o nosso porto seguro, o Senhor é tudo para nós, mas esse Senhor tão claro, a ponto que podemos conversar sobre Ele, tão acessível, a ponto de que em qualquer tipo de reunião, oficial ou não, Ele está presente, Ele é verdadeiro, Ele é real. Então você tem este acesso direto a Ele. É claro, querido irmão, que você tem suas contas para pagar, você tem as suas coisas para resolver. É lógico que os governos não deixarão de estar atuando em suas políticas equivocadas, malvadas ou não, ou boas ou não. Claro, isso é o ser humano, é a vida. Mas uma coisa você pode fazer, você pode achar o teu lugar melhor. No meio, se todo mundo agora resolver se deixar morrer ou se matar deliberadamente, você ainda assim pode optar pela vida. Você pode optar pelo Senhor, descobrindo nele a tua condição melhor. E não é egoísmo, não é, porque as igrejas estão de portas abertas, a oferta que é feita a você, a condição que te é dada, assim como a mim de escolher, é dada a quem quer que seja, qualquer que professe o que quiser, desde que ele queira conhecer o Senhor, ele vai conhecer, as igrejas irão acolhê-lo e ele estará então ali exercitando já esse conhecimento do Senhor e já estará sendo separado deste povo que agora caminha por uma tristeza, por um desânimo, por uma depressão, por qualquer dessas coisas terríveis. Então você não precisa, meu querido irmão, ser consumido agora por esse tipo de coisa que está acontecendo, anunciado, como já disse, declarado e real que está acontecendo. Estamos nos decepcionando a cada dia com as atitudes dos homens, dos governos, das muitas igrejas, dos muitos setores, dos irmãos que nos cercam e até de nós mesmos. Então, se nós agora resolvermos tomar uma outra conduta de conhecimento e buscar em quem tem, e buscar apoio, segurança, vida, compreensão, entendimento, amor, em quem tem, em quem é o autor e consumador da vida, certamente tudo será diferente. Eu quero convidá-lo a isso. Pelo pão de cada dia significa que nós podemos escolher o nosso caminho, podemos melhorar o nosso caminho, nossa performance, podemos agora entender o que está acontecendo conosco e nos redirecionarmos. Vamos dar um salva à vida, vamos fazer uma celebração à vida. A vida, ela está aguardando ser vivida da melhor maneira possível, uma redundância, mas não me importa com isso, importa que você compreenda que você pode viver diferente, você pode viver melhor mesmo na sua vida que você tem agora, a partir de uma decisão sua você pode se reposicionar, se redirecionar, e isso está à sua disposição, à minha disposição, à nossa disposição, porque o nosso Pai é o mesmo, o Deus Todo-Poderoso, tá bem? Não tenha medo, por favor, não se acovarde, não tenha medo de provar o novo, não tenha medo de vir buscar no Senhor, de vir buscar a sua palavra, não tenha medo do encontro com a Bíblia, da palavra de Deus, não tenha medo de você ter essa experiência com o Senhor. Antes, tenha essa experiência com aquele que é o autor e consumador da vida. Depois, se ainda você achar que não é o suficiente, então daí se comporte da maneira melhor com que você achar, tá bem, meu querido irmão? Esse é um convite que eu te faço. Aliás, falando de convite, a vida nos convida, a vida, o dia a dia, está nos convidando todo momento a termos novas experiências, a mudarmos. Antigamente essa questão de mudança era só para pessoas assim de uma inteligência aguçada, de uma visão privilegiada,
ou de uma condição abastada, mudar é para quem pode, mudar é para quem tem visão, mudar é para visionários ou para pessoas que têm uma visão especial, um ver especial, uma inteligência superior. Hoje a mudança é quase que uma imposição de uma sociedade, de uma situação que nós vivemos no dia a dia. Mudar hoje é fundamental, é importantíssimo. Mudar hoje ele é uma coisa essencial para que você mantenha-se até no teu trabalho. Até na tua própria empresa, muitos vão conhecer a mudança através da própria empresa, que requer dele uma nova postura, requer dele cursos, requer dele aprimoramento, requer dele capacitação. Muitos vão conhecer que a mudança na sua maior essência dentro da empresa, de forma forçada, para garantir, para manter-se no emprego. Mas ela se dá quando você casa, ela se dá quando você, de uma maneira mais forte, quero dizer, quando você também agora tem filhos, você tem que se adaptar, você tem que mudar, muda o teu comportamento, a tua visão, o teu modo de ver. Então a mudança é uma coisa natural da vida, mas só que com o passar do tempo, neste tempo que nós vivemos, a mudança ela é uma coisa essencial e quase uma imposição. Ou você muda ou você é esmagado como um rolo compressor passando por cima de você. Ou você muda ou você perece. Ou você muda ou você fica parado no tempo. Ou você muda ou você é abandonado, é esquecido, é desmerecido. Então, quando a mudança passa a ser uma coisa fundamental, uma exigência, nesse patamar você toma decisões, você é impelido a tomar decisões. Por que ela é uma imposição? Porque muitas pessoas se acomodam no decorrer da sua história e as empresas que são ávidas de lucro, de competição, lucro, que vivem nisso no dia a dia, nessa ciranda de ganhar e obter cada dia mais e crescer e progredir, então elas não admitem um ser que se recuse a mudar, um ser que se recuse a novidade, a dinâmica da transformação. E ele busca, quanto mais vontade de mudar, ou quanto mais interesse na mudança, ou buscar coisas novas, por assim dizer, mais interessa as empresas. E aqueles tantos que apenas trabalhavam, que apenas se sustentavam, ou se admitiam, ou impunham também ao trabalho, um trabalho sem mudança, sem novidade, sem surpresa, um trabalho estável e também às vezes estático, de uma dinâmica muito pobre, sem avanço, sem interesse, se acomodando-se dentro de tarefas que nunca evoluíam, nunca progrediam. Também estes agora estão vendo uma nova realidade. Em função destes que se acomodaram quando não devia, hoje é exigido muitíssimo. Então, quando nós deixamos de cumprir com o nosso dever, quando nós não acompanhamos a humanidade na sua calmaria, na sua tranquilidade, no seu ritmo normal, então daqui a pouco somos acordados e temos que oferecer o nosso descanso, o nosso sono, a nossa parcela maior, porque temos que compensar o tempo perdido. E hoje pessoas estão sendo atropeladas. As crianças estão sendo atropeladas na sua infância, na sua forma de brincar, que tem criança que não brinca. O não ter infância significa dizer que ele está longe dos pais, ele convive na creche, os pais trabalhando, ele hoje não brinca mais, ou ele se entretém com alguma coisa, mas ele não brinca. É diferente você estar entretido com um celular, com um programa de televisão, e a outra é você estar brincando. É uma diferença brutal nisso. Então esse sentido criativo da criança, ele passa a ser prejudicado e passa também a deixar de viver, de se alegrar. Você veja que hoje o pai se orgulha muito de dizer que o filho mexe com uma destreza, com uma habilidade no celular, ou no computador, ou em notebooks, ou enfim, qualquer aparelho eletrônico. Mas ele não cobra do filho um filho pensante, ele cobra um filho mecânico, um filho que compreende, que faz uma leitura rápida, com uma tileza grande, no sentido de se virar naquelas situações e entender aquelas coisas ali. Mas o pensar em si não.
O pensar, ele é péssimo em matemática, ele é péssimo, filosofia nem falar então, ele é péssimo na interpretação de texto, ele é péssimo em todas as outras coisas, é péssimo na relação humana de conversar, é péssimo na sua gramática, ele é péssimo, é abaixo da média em uma porção de coisas, mas alegra o pai ver que aquela inteligência dele é voltada talvez naquela condição de trabalhar com imagens, de ser um receptivo daquilo, de estar um espectador atuante, digamos ali, somente reagindo às coisas, mas não produzindo, não criando. Então é triste isso. Isso então se dá assim, quando nós abandonamos algo. Mas voltando, nós temos agora um ciclo de mudança. Todo mundo precisa mudar, precisa melhorar. A ordem do dia é essa, mudar para melhorar, você tem que mudar. Mudar para ganhar mais, mudar para alegrar as pessoas, mudar para não ser esquecido, mudar para não ser surpreendido. Então hoje o peso dessa mudança está nos custando o nosso tempo. Estamos fazendo coisas que também não nos agrada pela necessidade de mudar. Então assim, você gostaria de trabalhar dobrado? Não, você trabalha porque precisa mudar uma realidade tua, porque te é imposto uma realidade. Não está contra a natureza? Está. Tem sua consequência? Tem sim. Como ficar parado e ser desinteressado tem uma consequência, que muitos estão pagando agora. Você também fazer o que não gosta tem uma consequência. Então tudo basicamente o que nós fazemos, até pela própria importância que nós temos diante de Deus, da humanidade, somos muito importantes, tudo que nós fazemos tem uma reação ou tem uma consequência. Então logo você tem que medir, você não pode se ignorar, você não pode se abster, você não pode simplesmente sumir. Você é importantíssimo e é importante as coisas conscientes e que te fazem bem, tá certo? Mas dentro dessa mudança, nós estamos percebendo que o homem ele muda, como eu já disse, por essa necessidade no conjunto de coisas que ele vive, o que ele entende ser necessidade, o que lhe é imposto. Mas há mudanças que deveriam estar ocorrendo e que muitas vezes não são, na sua grande maioria não são. A respeito desta mudança fundamental é que eu quero falar com vocês, meus queridos irmãos. Porque hoje se fala muito em evolução, em progresso, em atingir metas, em ser melhor, em ter qualidade de vida, em estar bem posicionado, em estar antenado com as novidades, com o mundo atual. Se fala muito disso, mas fala muito disso em termos de mundo, em termos de processo, em termos de evolução, mas o ser humano está cada dia mais triste, cada dia mais infeliz. Quanto mais rodeado de conforto e de bem-estar, menos felicidade ele tem. A saber que os nossos antecessores, algum tempo atrás, não precisa ser muito, alguns anos, nossos avós, bisavós, viviam com uma dificuldade, com uma escassez de luxo e de comodidade, e viviam felizes. Isso é uma equação difícil de você entender. Eles eram felizes mesmo sofrendo o desconhecimento, a falta de uso de coisas que hoje nós temos. Então para eles era tudo difícil, desde um banho, desde o cuidado com a saúde, desde o preparo de alimentos, tudo era difícil, tudo era mais difícil. Hoje é tudo mais fácil, é tudo mais prático, é tudo mais à mão, mas eles tinham coragem, eles tinham bom ânimo, eles tinham uma sabedoria, eles tinham alegria, felicidade. Hoje isso está cada dia mais difícil. Não adianta você vir me dizer que as mulheres eram maltratadas, porque isso sempre aconteceu, e dizer que as mães, os casamentos, nem todos eram por amor. Agora me diga quais casamentos são por amor hoje. Me diga agora então, se é essa comparação, me diga então hoje o que mudou. A mulher, ela hoje ela é mais bem resolvida, ela é mais feliz? Não, ela pode ser mais bem posicionada dentro da sociedade. Eu estou falando do elemento felicidade. Eu estou falando do elemento que traz paz de espírito, alegria, felicidade. Não estou falando de uma pessoa suprir suas necessidades, se embebedando, ou fazendo festa, colocando, como é que eu posso dizer, passando então
em comparação à vida de muitos, a pessoa cometer exageros, a pessoa está se travestindo de felicidade quando não é. Estou falando de uma coisa real, de uma coisa verdadeira, que ainda é possível e que nós precisamos tocar, precisamos saber. Deixa eu te apresentar Deus, daí quero apresentar a palavra do Senhor também. Senhor Jesus, um grupo de pessoas se reúne nesse momento com esse vosso humilde servo, meu Senhor. Aqui aprendendo, nós estamos exercitando essa possibilidade de aprendermos, essa possibilidade de conversarmos sobre coisas essenciais da nossa vida, como o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Nos alimentamos de muitas formas, meu Senhor, mas algumas talvez estejam carentes, estejam agora não sendo supridas, para que toda a nossa necessidade seja suprida e para que nós tenhamos felicidade por completo, é que agora nos apresentamos. E eu peço que o Senhor abençoe a cada um, segundo a vossa bondade e misericórdia, da qual nós contamos para a transformação de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. No livro de Lamentações, o profeta Jeremias fala no capítulo 3, versículo 22 e 23 assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu volto aqui depois. Obrigado, meu Pai, por este alimento. Obrigado, meu Senhor, por podermos conversar de uma maneira franca, por podermos abrir a Bíblia e conversarmos com ela, como se estivéssemos conversando contigo, de viva voz, ali, de maneira plena. Obrigado por todas as formas que podemos falar contigo e sermos atendidos. Obrigado por nos amar, obrigado pela vossa justiça, pela vossa bondade, obrigado pelo tempo presente, obrigado, Senhor, a cada manhã, a cada minuto, a cada dia, pela vossa bondade e misericórdia. Amém. Um minuto substitui o outro. Um minuto impõe praticamente ao outro, ou melhor, dispõe a condição de ser novo. Ele é novo, mas será preenchido por ti. O minuto que se oferece na sua vida, o segundo que se oferece, ele é novo. Você pode estar agora ocupando ele com coisas antigas. Você pode trazer coisas de passado. Você pode estar agora contaminando ele. Você pode estar trazendo uma história triste. Você pode estar enchendo ele, preenchendo com projetos terríveis, com coisas antigas demais, coisas que não são novidade. Ou você pode aproveitá-lo. E você pode viver a oportunidade de mudança que ele te dá. E que mudança é essa? É essa de você vê-lo como uma oportunidade na sua vida. Viva cada oportunidade, cada segundo. A cada momento, a tua história pode ser antiga, o teu assunto pode ser antigo, tua dor pode ser antiga. Mas o segundo que agora te abraça, que encontra teus pulmões, a tua vida, o complexo que você é, a vida que você tem, esse é novo. É dado e você agora, como eu, estamos absorvendo ele. Estamos empregando agora nossa vida através dele e estamos marcando assim, dando também a saber que benefício nós tomamos desse segundo que nos é dado. Agora dizer que eu sou mais você, não, ninguém recebe 2 segundos ao mesmo tempo. Ninguém recebe 3 porções ao mesmo tempo. Como o maná, temos uma medida e nos é dada por Deus. Assim, ele está se alimentando nesse segundo, igualmente eu. Mas algumas pessoas conseguem fazer coisas nobres, outras não. Algumas conseguem valorizar esse segundo, ter a consciência dele e colocar isso em favor da vida, do seu bem-estar, outras não. Normalmente para isso precisa de uma mudança. Não haveria necessidade dessa mudança tão drástica se nós tivéssemos vivido de uma maneira natural. Como nós, desde que nascemos, não vamos nem falar do primeiro homem, de Adão e de lá em diante. Vamos falar a partir de nós mesmos. Desde que você nasce, você toma rumos, você toma caminhos baseado em que você conhece, em tradições, em vida, da cultura que você está, na tua fé, e você vai firmando os teus passos. Ali então tua história vai se compondo através destas escolhas.
Quando você escolhe uma vida regrada, na verdade, uma vida junto da coerência, das coisas boas, junto do Senhor, que é o teu Criador, as mudanças não são assim tão grandes se você vai viver no sentido de imposição. Você já está vivendo elas de uma maneira natural. Elas vão acontecer, sim, você vai mudar na medida que precisar mudar, mas como isso, uma coisa natural. Assim como envelhecemos, assim como nós crescemos, assim como a mulher, quando está grávida, ela é preparada para o seu filho, para parir. Então tudo isso daí é natural. Então ela não é uma coisa traumática, não é uma coisa que você tira de si, tanto a ponto de te sufocar, tanto a ponto de te maltratar. Mas quando você escolhe os caminhos diferentes, aí então, quanto mais distância você tem da verdade, mais você se afasta da felicidade e um vazio vai se instaurando dentro de você. E por fim você vai se angustiando, você vai vivendo de uma maneira desconfortável, você vai vivendo de uma maneira não saudável, e você começa a viver muito mais enfermidade, tristeza, desolação. Você vai vivendo de uma maneira tal qual que mais você morre do que você vive. Muitas pessoas estão num processo, alimentando agora um processo de morte em suas vidas. Parece que tudo que eles fazem contribui ali para a morte, ou tudo contribui para que a ira se alterne, a ira cresça, a mágoa se instale, ou a antiga mágoa se torne o assunto principal. Então pessoas alimentaram feridas, criaram feridas e agora vivem para curá-las ou para evitar que elas cresçam ou sofrendo a dor que elas próprias produzem. E assim estamos vivendo, em torno do nosso umbigo, em torno da nossa dor, não abrindo mão, e a principal mudança ela não vai acontecer. Então veja que nada é dado de graça pela ótica do mundo. As pessoas, o homem hoje, se a pessoa tem um terreno e ela vai fazer alguma coisa com aquele terreno. Se ela não tem uma vocação, então ela vai locar aquele terreno, ela vai se desfazer, vai vender. Por fim, você vê que, eu já ouvi muito isso, lugares que não são muito grandes, tem um terreno e diz, vou colocar um estacionamento. Não faz benfeitoria nenhuma, só coloca uma porteira ali, um portão, alguém cobrando e faz o estacionamento. Então qualquer metro quadrado hoje, ele é colocado a serviço de dinheiro, de um lucro. Então você percebe que tudo, o espaço nos grandes centros são muito complicados porque são muito competitivos. Eu lembro de um irmão da igreja que disse que foi numa festa de final de ano no litoral e o rapaz cobrou dele pelo estacionamento na rua, onde não tinha nem cerca, não tinha nada, simplesmente para colocar o carro junto da calçada. Ele pagou R$115. Quando voltou só tinha o carro dele lá no meio do mato já, porque era longe, num campo, não havia cuidado, não havia nada, infraestrutura, coisa nenhuma. Então é para que você veja que as coisas correm de um jeito que tudo tem um preço, o homem coloca preço em tudo. E a tua mudança tem a ver com isso. O que acontece, nós alimentamos e vivemos um mundo que cria suas leis, e depois ele vai nos cobrar um metro quadrado, um centímetro quadrado, o nosso pensamento é uma coisa que foi nos dada gratuitamente. Aqui, o nosso profeta Jeremias, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela misericórdia de Deus, que não está cobrando de nós. Deus não está cobrando, meu querido irmão. Temos uma liberdade de viver, o oxigênio nos é dado gratuito, a vida é dado gratuito, a inteligência que o homem depois põe preço foi dado gratuitamente por Deus, a inspiração do artista, a inspiração do cientista, a inspiração de cada um que depois nós tomamos posse e queremos cobrar. Pela minha inteligência maravilhosa eu monto uma empresa e passo a cobrar dos outros. O governo cobra imposto, cobra-se pela água, cobra-se pela luz, cobra-se pela inteligência que tem, cobra-se pelas consultas que se fazem. Então veja que é uma coisa medonha. Olha que se Deus não tivesse misericórdia de nós, se as misericórdias de Deus não se renovassem em nossa vida, o que seria de nós? Se Deus resolvesse cobrar
Se Deus resolvesse agora, diz, olha, você está num lugar que é meu, você está morando aí, você está vivendo aí, então eu vou cobrar o oxigênio de você, vou cobrar coisas de você. Mas nós somos tão ingratos, nós não respondemos ao amor, nós respondemos à violência, nós valorizamos a violência e não o amor. Então quando alguém impõe e diz, você vai pagar, senão eu te despejo, você agora tem que me pagar por isso, você tem que pagar, até como o próprio povo de Deus que passava no deserto e vieram cobrar deles o pedágio, por passar num lugar inóspito, cobrar o pedágio. Quando Josué então agora vai à frente e forma o exército, saindo com Moisés no deserto. Então veja que absurdo a mente humana. Você ainda quer depender dessa mente humana? Você ainda quer se remeter a esse tipo de convívio unicamente? Então você vai fazer uma escola para ser opressor. Primeiro que você vai ser oprimido até quando você não for alguém de destaque. A partir do momento que você tiver competência, você tiver um destaque na sociedade, quer pelo dinheiro que você tenha, quer pelo status intelectual, ou pela fama que você tenha, ou qualquer coisa que seja, que te projete, daí então você passa a ser um opressor, porque você não pode viver sem que alguém tenha que te pagar para isso também. Então você começa a cobrar uma inteligência que Deus te deu. Você começa a cobrar por uma inspiração que foi Deus que te deu. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, Deus renova a cada manhã suas misericórdias. Mas você vai lá, não. A primeira coisa que você faz quando você tem é colocar preço. Agora, se pediu a Deus, Deus te deu uma propriedade tremenda. Agora você cuida daquilo, cerca e põe gente a trabalhar para você, e esse pessoal você vai ser duro com eles quando eles quiserem alguma coisa diferente, porque você tem que ter o maior lucro possível em cima deles. Olha que coisa estranha. Nós podemos viver segundo a cabeça de Deus? Segundo a cabeça do homem? Deus está nos deixando tomar as decisões. O homem está se mostrando cada dia mais dessa forma. Então a verdadeira transformação que se espera para a humanidade, e a verdadeira transformação que vai mudar verdadeiramente a tua vida, ou a verdadeira mudança da tua vida, é a transformação que deve ocorrer dentro de você, meu querido. Você precisa ser transformado, você precisa ser diferente, você precisa agora se aproximar de Deus, você precisa usufruir dessa sabedoria de Deus. Você lembra quando Jesus, por isso muitos não querem ser cristãos, porque Jesus é altamente revelador, Jesus é dinâmico, Jesus é atualíssimo, Jesus é verdadeiro. Jesus, quando Jesus expôs a vontade de Deus e explicou a vida do homem, não interessava na época. O crucificaram, tamanha ira que ficaram daquela descrição que contradizia o seu tempo. É como dizer para você agora alguma coisa, fica um pouco em casa, ou empregue-se um pouco no conhecimento da palavra. Não, você some. Eu quero, tá louco? Eu quero crescer, eu quero fluir, eu quero ter as coisas, eu quero fazer. Você é louco? Por que as pessoas não estão na igreja? Porque não dá lucro para eles a igreja. É loucura ficar lá ouvindo. Eu vou ouvir uma palestra dentro da minha área, eu vou então me qualificar, agora ficar dentro da igreja, o que eu ganho? Ainda se duvidar, ainda eu tenho que dar alguma coisa, se duvidar ainda tenho que pagar dízimo, ou como não se diz, esse termo pagar dívida é completamente errado, né? Mas é o que se usa dizer por aí. Ainda, então você veja que é equivocado. A igreja deixa de ser para você uma coisa interessante, ou deixa para ser, você não vê a validade dela, você não vê a importância dela, e não vem, você vai para as coisas mais emergenciais, para as coisas mais importantes da tua vida. Agora também você ouve muita gente dizer, não, eu estava na igreja, fui magoado, ferido e não quero mais saber. Quantas igrejas te feriram? Uma, ou duas, ou três, ou o que fosse, uma porção delas. Agora eu pergunto, você abandonou o sistema de saúde porque não deu certo o teu tratamento? Você abandonou o dentista porque um dia o dentista fez um procedimento errado no teu dente? Você abandonou outras áreas da tua vida? Você disse, agora não vou nunca mais trabalhar porque no meu trabalho me humilharam. Ou você foi para um outro serviço? Você migrou para um outro serviço, ou você simplesmente deixou de trabalhar? Como é que é isso? Mas hoje nós falamos com uma liberdade de abandonar a Deus. Falamos com uma liberdade assim, tão cercados de razão, como isso não me dá de comer, isso não me enriquece.
Então, pela veia do mundo, pela ótica do mundo, a igreja é uma perda de tempo para você. E aí você não entende, você vendo que as pessoas estão se matando a trabalhar e vendo que a única justificativa para morrer trabalhando ou é que o meu sofrimento é o sofrimento igual. Eu estou morrendo, mas o outro também. Eu estou me matando, mas o outro também. Então isso de certa forma te conforta, porque você já abdicou a felicidade. A questão deveria ser: a vida tem que me causar felicidade, gozo, alegria, tem que encontrar o sentido dela. E por isso então eu vivo. E aí você diz: sim, reverendo, mas os apóstolos foram martirizados, sofreram. Paulo então quanto apanhou, mas quem disse que ele não era feliz? Quem disse? Então ele era masoquista? Não, ele encontrou algo que agora para você saber, só se você for fazer o mesmo caminho. Mas quem gostaria de fazer o caminho de Paulo? Olha, eu espero que muitos. Eu me esforço para isso. E Paulo diz: sede meus imitadores, assim como imitador eu sou de Jesus Cristo. Mas agora que Paulo não é atrativo. Aliás, Paulo não era um homem bonito, a exemplo. Pedro, então, pela descrição, um homem, jamais ainda acredito que também, quem sabe até é pior do que Paulo, no sentido de fisionomia, sei lá, de questão pessoal, porque não é esse o caso, mas só como comparação. Agora, Paulo era um homem feio, Paulo não era um homem não era um atrativo de beleza, nem nada parecido. Então, para que servir Paulo? Ele apanhou, sofreu, foi martirizado. Então, hoje, as pessoas não estão encontrando, digamos que a publicidade, a propaganda da igreja ou de uma vida cristã, ela não é tão atrativa quanto você hoje crescer e você hoje seguir o modelo de vida dos homens, né? Só que existe nisso tudo, não se discute a tua escolha. Mas quando a pessoa diz: eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero ter saúde, eu ganho meu dinheiro, seja ele pouco ou muito, mas eu quero viver, eu me cansei de bebedeira, me cansei de mulheres, de ficar fazendo orgias e coisa, isso não me preenche mais, eu já não tenho mais droga que eu não tenho escolhido, elas não me satisfazem mais. Aí começa a dar uma aflição, uma vontade de se matar, uma vontade de desaparecer, de sumir, uma vontade de ficar mergulhado dentro do copo de bebida. Então esse tipo de coisa, quando você vê esse desconcerto, essa coisa, e quando você vê a opressão, quando você vê a dor, ela aparecendo na tua carne, na tua mente, na tua alma, uma aflição, aí você clama, aí você diz: por que o meu dinheiro não compra isso? Por que o meu diploma não alcança isso? Por que eu vivi a vida inteira lutando e eu agora estou desse jeito? Por que eu sou infeliz? Por que eu sou miserável, um desgraçado? Por que eu estou vivendo desse jeito? Aí então é simples. Aquele outro que fez o caminho, aquele outro que ousou ver diferente de você, ele descobriu algo especial e ele é feliz hoje. As pessoas podem morrer de velhice. Será que é tão comum hoje morrerem de velhice e morrerem felizes? É comum. Ou é comum muito mais serem surpreendidas por doenças terríveis, acometidas de coisas inesperadas? O que você me diz pela estatística? O que é mais comum hoje? O que é mais comum num velho hoje? Encontrar ele com saúde, feliz, alegre, quando muitos antigos só perdiam a visão, que hoje pode ser compensado por um óculos ou por cirurgias. Estamos tão adiantados hoje a ponto de que muita coisa pode ser feita que antes não. Mas o básico não está se conseguindo fazer. Quem coloca felicidade no coração hoje de um idoso? Quem coloca nele hoje saciedade, alegria, felicidade? Muitos, aliás, o que muito estranho é que nem sabedoria têm, são amargurados, entristecidos, fazem perguntas absurdas a respeito da vida de Deus, não têm bons conselhos para dar para casamento, não tem bons conselhos para dar com a vida. Então eu perguntei: o que valeu tudo isso? Que acúmulo foi esse? A vida acumulou, além dos seus segundos preciosos, acumulou também o que? Decepção, tristeza. Mas claro que vamos enfrentar tristeza, decepção em nossas vidas, mas elas não podem ser a maioria, ela não pode ser o tempo todo. É claro que vamos ficar doentes, mas não podemos passar doentes a vida toda, ou não é o ideal isso? É claro
que teremos experiências das mais variadas. É claro que também não vamos viver num êxtase permanente. Então é só questão de equilíbrio, e é questão de encontrar uma coisa que eu digo já nem se perdeu, se jogou fora, mas ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Deus não nos cobra isso, Deus não impôs esse preço, e talvez seja por isso que você não o ame, talvez seja por isso que você não demonstre o seu amor, talvez seja por isso que você não o procure, porque Ele não cobra, você simplesmente, desde que você nasceu, você vive em tudo que foi criado por Ele, você é a criação dEle, e ainda tem gente capaz de se negar, tem gente ainda que com uma ideia humana, com uma inteligência dada por Deus, que foi deturpada, ele ainda querer questionar, ele querer ainda... É bonito dizer, ele ainda recusa seu pai, ele ainda critica o Criador, ele ainda quer dizer que a ideia que ele tem do mundo é mais preciosa, ou é tão exata ou superior àquele que criou. Olha se não é uma loucura, olha se não é um desvario. O meu pensamento é muito mais brilhante. O que eu penso de vida, de criação, de origem de vida ou de satisfação é muito maior do que Deus. E eu digo, Deus não existe, o Deus não é bem o que você imagina, mas cadê a concepção real de Deus? Hoje Deus é embalado em qualquer uma das definições que qualquer estúpido queira dar. Tenha liberdade para isso. Você quer usar de estupidez, quer embalar Deus numa etiqueta, um rótulo novo ou antigo, num rótulo amparado na filosofia, ou amparado na estupidez, ou também na estupidez filosófica, ou vice-versa, você pode fazê-lo. Você tem liberdade para dizer o que você quiser, você tem liberdade para fazer o que quiser, só que você vai arcar com isso. Triste para nós, e agora eu quero fazer um comentário sobre nós que somos cristãos. Por favor, não assassine o Evangelho. Por favor, não faça isso com a palavra de Deus. A não se cobrar de alguém que não conhece ou que não detém seu tempo com as coisas de Deus, não vai na igreja, não lê a Bíblia, não quer saber de nada, tem uma vida dissoluta, tem uma vida desregrada, costumes, esse já nem se fala, não vai se argumentar, não vai se tocar certos assuntos que ele nem conhece ou não está afim. Você não pode extrair dele uma compreensão igual tem aquele que medita na palavra, que lê a Bíblia, que está... Então é desses que eu estou falando. Estou falando agora de nós, irmãos em Cristo Jesus. Estamos falando de nós que compomos a igreja nesse tempo. O que estamos fazendo com a palavra de Deus? O que estamos fazendo com a nossa principal característica? Com que sinais estamos emitindo nesse tempo de que nós encontramos Deus? Se não temos paz, se não temos alegria, se não temos coragem, e você vê a miúde crente não saber se portar numa adversidade, se portar quando está sentindo dor, se portar quando tem medo. O crente deixa de ser assim que chegue a dor, assim que chegue a qualquer surpresa desagradável, ele deixa de ser. Como é que pode isso? Ele já se transmuta, ele já é uma pessoa normal, e ele diz, eu tenho direito, eu sou um ser humano. Mas o crente não é ser humano. Então é muito fácil, nós tiramos muito a nossa roupa de crente, nós tiramos muito o nosso adereço de crente, porque são adereços, porque se fosse real, se fosse inseparável, como deveria ser, nós não tiraríamos, né? Seríamos apenas. Então é isso que eu peço a você, seja feliz, seja rico, seja abençoado, seja bem resolvido, seja lindo, seja maravilhoso, seja exemplo de vitória. Que medo você tem? Praticamente é uma obrigação nossa ser assim, bem resolvidos. Porque de qual forma vamos nos mostrar se você é tão igual aos outros? Se você está tão enfronhado, tão absorvido nesse processo do mundo agora com essas questões políticas, então, e essa questão mundial, esse pensamento mundial, nossa, que você vê a barbaridade de pensamento dos crentes desse tempo, a movimentação desse tempo. Oh, queridos irmãos, temos muito para corrigir,
temos muito. Não se desmereça dentro do processo da vida, não, dentro do que você é importantíssimo, meu querido. Por que você se coloca como vassalo? Por que você se coloca como tapete do diabo, como capacho do diabo? Por que você se coloca dentre aqueles que murmuram? Por que você se coloca dentro daqueles que estão indignados? Você não está dentro da igreja, você não está recebendo a palavra de Deus. Então, se você não está recebendo, busque alguém que passe isso, busque uma igreja que comunica isso, busque uma igreja que leva você a ter uma vida cristã, meu querido. Porque não dá mais. Os rótulos, as etiquetas, você está vendo aí, isso é coisa do mundo. Etiquetou para mostrar o que você é naquele momento ali e te dá uma certa garantia que por algum tempo é a mesma coisa que você dar uma carteirada em alguém. Vou dar uma carteirada de crente, eu tenho 20 anos de igreja, tenho 40 anos de igreja, a minha Bíblia é suja de tanto manuseio. Não, você não precisa ter uma Bíblia suja, então troque por outras Bíblias, compre mais. A minha até está bem desgastada, mas eu tenho outras Bíblias, então renove. Não, eu tenho que usar a pior, a mais suja, a mais cheia de orelha, de burro, que é para mostrar que eu sou um interessado na palavra. Não é mais isso, não funciona mais, querido irmão. Se não houver paz no teu coração, se não houver alegria no teu olhar, se não houver meiguice em você, se não houver sabedoria, não adianta mais. O crente desse tempo, essa carteirinha, esse diploma falso de crente que foi dado para muitos agora, isso vai cair por terra, isso vai deflagrar assim como uma arapuca do passado muito grande que muitos caíram. Seja feliz tão somente seja feliz. A mudança que está aguardando a tua vida é justamente essa, e Deus está aqui, ó, profeta Jeremias, quantos anos antes de Cristo e quanto tempo da nossa época diz: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se fosse por você, o mundo não existiria mais. Se fosse por você, não haveria mais amor, não haveria, você que eu digo, pensamento da grande maioria. Se fosse assim, as pessoas estão se consumindo no trabalho, as pessoas estão se consumindo em preocupação, as pessoas estão se consumindo em dívida, as pessoas estão se consumindo em tristeza. E é ou não é? Claro que é. E se Deus não tivesse misericórdia de nós, se essas misericórdias de Deus que nos permite a cada manhã ter um novo dia, a cada segundo termos um segundo novo de vida, nós estaríamos mortos, porque o nosso pensamento é equivocado, a nossa filosofia é vã, o nosso extrato, o nosso amor é muito pequeno. O que está acontecendo? Estamos debatendo em televisão, em rádio, estamos debatendo junto dos anais das academias, dos intelectuais, dos filósofos, tudo perdendo tempo. Só viva! Não temos que discutir certas coisas, só vamos viver. Outra coisa que eu vejo, você quer ver quando a humanidade vai começar a mudar? Quando são sinais da humanidade mudando? E anote isso, por favor, aqui, que eu faço questão que você divulgue isso. As igrejas hoje estão correndo atrás das pessoas, está errado. Divulgar o evangelho é uma coisa, comunicar o evangelho é uma coisa. Agora, a igreja ter que correr atrás de membro está completamente errado. Isso, se você não percebe, se estão correndo atrás de você porque não tem valor, não existe nisso um valor, meu querido irmão. Você quer ver quando deveria ser diferente? Você correr atrás da igreja, porque tem valor. Eu vou, assim como o especialista que eu procuro, assim como o bom conselheiro que eu procuro, assim como eu na minha juventude, quando eu tinha muitas perguntas e poucas respostas, eu cheguei a viajar na época não podia viajar de avião, mas na época viajava de ônibus, viajei entre estados para falar com pessoas, para tirar dúvidas, ficava lá esperando a pessoa terminar seus trabalhos, às vezes com fome, aguardando para ter um minuto de conversa com a pessoa, 2 minutos. Eu sempre tive essa vontade de aprender, então havia valor naquelas pessoas e eu fui atrás.
Eu fui, lembro que em alguns lugares fui só para essa finalidade. Mas hoje não, hoje as igrejas correm atrás de você. Então se a igreja está correndo atrás de você, alguma coisa está de errado, porque você correr atrás de você por quê? Agora, comunicar o evangelho é diferente. Jesus, quando estava, mais uma vez, o jovem rico apareceu, ele correu atrás dele. Jesus esteve em residência, Jesus esteve andando por aqui e acolá, uma incursão grande que ele fez e tudo mais, esteve de barco, esteve a pé, esteve caminhando, os apóstolos foram em outras cidades, mas correr atrás do povo, o que é isso? Nós vamos buscar as ovelhas do Senhor, oprimidas, doentes, escravizadas, que ao ouvir a voz do seu pastor, vão então se identificar, vão se levantar e vão segui-lo. Agora não, quando se começa a forçar, o que acontece? Então de repente aquela igreja já é mais instituição de homens interessada, talvez sim no teu dinheiro, talvez sim na tua condição social, mas não mais no evangelho. Porque na verdadeira igreja tem que ser buscada. É você que tem que disputar lugar dentro da igreja, meu querido irmão. É você que chegou na igreja, tem que ficar em pé porque não tem cadeiras na igreja. É você que tem que pagar o preço do valor que é onde está a palavra de Deus. E que preço é esse? Não estou falando monetário de Deus, estou dizendo assim, vem um servo de Deus. Olha o que aconteceu com Naamã. Quantos quilômetros ele foi buscando a sua cura. Jesus reunia pessoas que vinham de fora, lombo de camelo, de burro, a pé. Agora nós hoje esperamos ser visitados por pastor. Isso é ridículo, isso é uma vergonha. Nós temos que disputar o lugar na igreja. Se Jesus é o médico dos médicos, é o Senhor, Jesus é a nossa rocha, é a nossa resposta, temos que ir onde Ele está e fazer essa honra de buscar onde está a palavra. Se eu não sei, então a igreja vai me ensinar a palavra de Deus. E se então a igreja não ensina, então ela também não é a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela é pautada em cima da Bíblia. Eu até admito, como eu sou um ignorante ainda, pouco sei, comparado aos ilustres homens que esse Brasil tem. O Brasil tem tantos servos de Deus ilustres, e normalmente não são os da mídia, mas são pessoas muito bem informadas, que eu me considero menor dos menores e que estou aprendendo, mas mesmo assim ainda tenho que ensinar. O básico eu consigo ensinar, eu consigo passar. Se a tua igreja não tem o básico, então não é igreja, porque uma igreja sem ensino, uma igreja sem Bíblia, uma igreja sem explicação das coisas de Deus, coerente e verdadeira, sem adulterar nada, sem ultrapassar nada, então ela não serve para você, querido irmão. Aí sim você está dentro de uma instituição, mas não é dentro da igreja do Senhor Jesus, porque mesmo sem Bíblia o Senhor Jesus ensinava. Então é isso que temos. Agora não, hoje você espera que o teu pastor te busque, espera que ele venha. Você tem que estar correndo atrás. Se o teu pastor tem valor, você tem que estar correndo atrás dele. Você tem que estar correndo a garantir o teu espaço, a tua cadeira na igreja. Agora não. Ó, eu falo com o senhor se for nesse horário, porque tal horário eu tenho coisa para fazer. E final de ano eu tenho coisa para fazer. Eu tenho uma formatura, eu tenho um aniversário, eu tenho uma colação de grau. Você vai ter tudo do mundo, inclusive a tristeza que ele produz. Você vai ter tudo enquanto você não souber. Enquanto o teu valor estiver nas coisas do mundo, no compromisso social, o teu compromisso com Deus diminui severamente. E aí o benefício também. Agora, você vai chegar na jornada de um final de ano, de alguns anos da tua vida, com um carro novo, pode você estar trabalhando, com a nova casa, pode estar trabalhando, mas eu quero ver você se apresentar com felicidade, eu quero ver você se apresentar bem resolvido. É isto, você ser um ser humano que diz: eu não fui um acaso, eu não fui um desastre da natureza, eu estou aqui ciente, eu não tenho só tristeza na minha vida para contar, eu tenho história. A minha vida não é composta só de bebedeira, de loucura, de droga. A minha vida, meus momentos felizes não se resumem em só momentos de loucura, de insanidade. Eu tenho uma história real para contar, eu tenho uma história verdadeira para contar.
Não é, minha vida não virou só em trabalho, minha vida não virou só em calo nas mãos, a minha vida não virou unicamente só em lágrimas de sangue e sofrimento. Que isso? Então nós estamos abrindo mão da principal identidade nossa, que é a felicidade, com calos na mão, sim. Muitas vezes com lágrimas de sangue, se for o caso, mas a nossa identidade é a felicidade, é o vencer, porque o Senhor é conosco. Agora nós andamos com a modernidade do nosso tempo, e Deus não é moderno. Nós andamos agora com a diretriz desse tempo, e queremos que Deus nos abençoe num processo falido. Deus abençoe, porque eu preciso desse emprego. Você precisa de Deus, querido. Você precisa de Deus em primeiro lugar. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o homem está se distanciando. Você tem o direito de escolher isso. Aliás, a vida é tua. Escolhe o caminho que você queira tomar. Mas saiba que com ele vem a consequência. Mas só não busque assim, ou melhor dizendo, melhor é se você buscar, porque você buscando seja como for, o importante é buscar. Mas digo, dê tempo para você ter essa busca. Não busque quando você não tem mais tempo. Ou melhor, não deixe para buscar quando o teu tempo é curto demais, a ponto de você não alcançar. Não deixe para buscar quando você já não tiver mais nada para fazer. Faça enquanto você tem vigor. Ofereça o teu melhor. Eu quero o amor da minha vida enquanto ela pode me servir e eu posso servir, nós juntos podemos. Não é deixar agora na incapacidade de me servir o outro, de juntos poderem viver. O dinheiro chegou para mim quando eu não posso mais, não tenho ânimo para nada, não tenho disposição para nada, não tenho alegria para nada. Está ali o dinheiro te olhando. Está ali o teu ego sendo satisfeito. Você hoje não depende de ninguém. Você hoje manda prender, manda soltar, faz o que você quer, está aqui. Está aí. Você está vendo o que está acontecendo com essas figuras nossas, autoridades, mandam no Brasil. Estão deitando e rolando. Estão fazendo o que querem, estão cuspindo na Constituição, estão cuspindo nas leis de Deus. Eles hoje são semideuses. Deixa você ver o caminho que eles vão tomar. Deixa você ver quando vira a conta para eles do que vai acontecer. Deixa que a história conte o que vai acontecer com eles. Mas você está dizendo, reverendo? Não, é o óbvio. Cada qual escolhe um caminho, mas não acaba aqui tudo, querido irmão. Você não pode ser míope, você não pode ser cego para isso. Você tem que entender que a tua vida continua e o melhor está por vir. Acredite-se, o que o mundo quer é isso, que você não lute mais pela tua vida. O mundo quer que você se consuma em trabalho, aí o importante é eu arrumar para os meus filhos. Pô, você está um caco, você vai chegar perante Deus sem força, sem vigor, sem plano nenhum de vida, sem nada. Você gastou tudo. É como aquela pessoa que gastou tudo em deleite, gastou tudo na bagunça. Ele disse, o dia de hoje é o que me interessa, o amanhã não me interessa, então eu gasto tudo. Agora saiu no jornal ainda, rapaz que deixou o carro porque foi fazer uma festa, gastou tanto que deixou um carro que ele havia ganho, recém ganho do pai, 0 quilômetro. Conheci um menino que foi aqui na Argentina e ele disse, eu tinha um carro que nem o seu e eu deixei na mesa de jogo lá, porque me empolguei a jogar, deixei. Hoje meu pai não me deixa ter nenhum carro também, porque tudo eu perdi na mesa de jogo. O outro, em Santa Catarina, agora saiu nos jornais que ele entrou tomar 15 cerveja e saiu isso foi motivo para ele aparecer nas páginas de jornal, porque cobraram R$700 dele por 15 cerveja, ele não tinha para pagar e tudo. Então isso é o mundo. O que você plantar, você vai colher. Isso é o mundo, e o mundo está se tornando cada dia mais. Agora, não é Deus que tornou isso difícil. Não é Deus que complicou a tua vida, querido. É você. É como eu disse, esse sentido de posse teu. Essa coisa do ser humano que anda sem Deus. Esse ser humano que ele transforma na necessidade que o mercado existe, mas ele não se transforma para Deus. Enquanto você não se transformar para Deus, a tua mudança para Deus não acontecer, você vai estar se transformando para tornar o mundo pior, porque a tua transformação no mundo vai ser ou você ser um opressor, ou você ser um malvado, ou você fazer parte daqueles que fazem mal de dia e de noite e que exploram a fraqueza dos outros, ou você vai ser um escravo sofredor.
Não existe esse meio termo. Esta vida comum, normal e de felicidade, tanto porque tem dinheiro quanto porque não tem, só existe em Jesus. Porque só Ele, só Deus é o nosso Pai de todos. É só Ele que diz o que tem e o que não tem, e reusamos, mas porque eles vêm a Ele. E a referência nossa, a nossa felicidade está em Deus. Agora, quando você diferente faz e acredita no homem, maldito o homem que crê na força do seu braço ou crê no homem. Você vai ver que as regras são duras. Aí você vai perceber que no dia de uma herança, o teu irmão se volta contra você. Na partilha da herança, o teu irmão avança sobre você. Ou mostra um egoísmo, ou mostra um caráter completamente estranho que você nunca pensava que fosse existir. Então é esse tipo de coisa, querido irmão. Não há longe do Senhor, não há felicidade, não há misericórdia. Aliás, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como disse, e ele ainda complementa: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele não nos deixa, Ele não nos cercia. Deus só oferece, só dá. Deus a todo instante está nos oferecendo pelas suas misericórdias o recomeço, o perdão e a vida em abundância. Quem está matando a vida somos nós, e é o processo deflagrado pelo homem, que não tem, numa concupiscência, que não há, numa fome que nunca cessa, uma fome por riqueza, uma fome por poder, uma fome por status que avassaladora, que nunca cessa. Isso não é uma vida com Deus, tá bem? Quero estar orando por você e quero que você processe, se for possível, tente, faça, se esforce para isso, para a verdadeira mudança. São os governos, aí temos notícia agora, do presidente que declinou, do presidente que, não sei, eu nem comento porque tem tanta coisa feia e tanto fake news e tudo. Você acredita? Você acredita? Então deixa acontecer. Agora, você tem que acreditar no que você pode fazer. E a verdadeira transformação que esse país está precisando agora, você pode fazer uma leitura. Se o presidente declinou ou não, se os malvados vão assumir de vez o poder ou não, você está fazendo uma leitura do teu irmão, do teu irmãozinho ambicioso, do teu irmãozinho malvado, do teu irmãozinho que não se interessa de fechar a igreja, o teu irmãozinho que não se interessa se você vai passar fome ou não. Esse é o nosso irmão. Então qual é a mudança que nós fazemos? Vamos melhorar a nossa família. Agora onde? Com Deus, querido. A estes homens faltou Deus. A estes homens faltou uma resistência de amor. A esses homens faltou o elemento coragem, porque o coragem tem que ter amor para ter coragem. Você tem que ter amor, você tem que se entregar ao Senhor. Então não é. Você já sai de casa com a vitória nas mãos, porque Deus te concede. Agora o povo fica olhando para um homem, fica olhando para um processo, fica olhando que é humano. Enquanto Deus não tiver ali no caso, mas não é só dizer Deus cuida da nação, Deus não. Deus está em mim. Eu proclamo Deus pela minha conduta. Você não faz ideia o quanto isto faz a diferença. O ser humano não se acredita que a sua mudança pessoal, íntima, total, transforma o mundo. E é por isso que o mundo está morrendo. O inimigo acredita que ele destrói, que ele tem força para destruir. Ele vai e se amarga, ele se amarga. Quanto mais a raiz, ele entra para a cadeia, lá para o presídio, ele fica ainda mais irado, ele se enche de ira, eu vou fazer pior do que estava. Mas o homem de bem, que deveria chegar-se no Senhor, se acreditar em Deus, ele não se acredita. Não vale a pena, não vale a pena, deixa que outro faça, a vida é assim mesmo, não vale a pena. Estamos, graças a Deus, sob a misericórdia do Senhor, porque por qualquer lógica humana já estaríamos mortos, derrotados, desgraçados ou pior. Então vamos celebrar Jesus em nossas vidas e vamos pedir que o Senhor nos perdoe e nos conduza a uma vida melhor pelo pão de cada dia. Pão esse que vem para nós do Senhor, mesmo trabalhando,
mesmo chegando o nosso dinheirinho para suster nossas casas, tudo que for, mas vem do Senhor. Porque se vir unicamente do mundo, a tua dívida só estará aumentando, pode saber. Pai amado, Deus querido, Santo poderoso, estamos agora, Senhor, trabalhando uma transformação que é o verdadeiro avivamento nos corações humanos, que é o despertar agora para as verdades que vêm de Ti. Enquanto o homem estiver iludido, enquanto o homem estiver perdido na sua insanidade, na busca de coisas que verdadeiramente não estão ligadas a Ti, que estão ligadas pura e simplesmente aos seus ideais, à sua ganância, então estaremos sendo massacrados como sociedade, como nações, como povo, como humanidade. Oh Deus amado, ajude-nos a sermos a diferença. Ajude-nos agora para que, perdoando-nos, Senhor, nós possamos nos agora restabelecer a nossa autoridade, conhecer ou reconhecer a nossa importância verdadeira e possamos ser mais que vencedores pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Por Cristo Jesus, que assim seja. Abençoe a todos agora, que as vossas misericórdias se renovem e que nós possamos dar uma resposta diferente da que temos dado até então. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a companhia dos meus queridos irmãos. Aqui alguns eu vou comentar que estejam aqui presentes, a irmã Marie, o irmão Andrews, a irmã Adriana, sua esposa, a irmã Tarsila, a irmã Débora, irmão Aguinaldo com a esposa, a irmã Ângela Gamon, que alegria querida, a irmã Cristina, a irmã Denise, oh querida, a irmã Cris Ferreira, aleluia, aqui, irmã Júlia, também, o Felipe de Campos aqui, nossa, que alegria tê-lo conosco, meu querido, e louvado seja o nome do Senhor, irmã Érica, irmã Janete, o meu cunhado Hamilton, aqui, que alegria, José David Ramos, a irmã Clarinda, Manuel, esposa, Carlos Michels, aí Carlinhos, querido, a Patrícia Zenatti, Marli Pérez, querida, que alegria tê-la conosco, a Graciela Benites e muitos outros que certamente aqui até por algum motivo eu não consigo enxergá-los, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, a irmã Zelma, querida, eu quero que vocês estabeleçam agora um vínculo de vocês com a importância na transformação desta humanidade. Por favor, queridos irmãos, não se releguem a um plano de inferioridade, não permitam isso. Por favor, não deixe que a humanidade seja conduzida agora por essas experiências ruins, pessoas desiludidas, pessoas afetadas, pessoas sem amor, pessoas sem carinho, pessoas que não têm sequer noção da vida. Há muito trabalho a ser feito, querido, assim como no teu trabalho diário. Você pode ocupá-lo de uma maneira sem fim, termina, começa. A humanidade está pedindo socorro e nós temos o remédio para a humanidade, que começa a partir de nós. Muito me alegra saber que hoje este grupo está de alguma forma contribuindo para isso. Que Deus te abençoe. Quer ver como você vai fazer muitíssimo bem a si mesmo e ao mundo? Seja feliz, tá bom? Que Deus te abençoe. Hoje eu quero oferecer esse nosso encontro a um grande amigo que partiu, que é o Benigno Cavalcante, o homem que lutou muitíssimo para que o mundo fosse melhor. Deus entregou sua vida por isso também, e nós temos muita alegria de tê-lo na lembrança, uma boa lembrança. Que Deus o abençoe e que todos sejam abençoados agora numa nova perspectiva, de nós podermos lutar agora com consciência, fazendo a diferença por Cristo Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado pela companhia, meus queridos. Obrigado, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, santo, poderoso.